Fala galerinha, eu encontrei um artigo muito interessante que teoriza sobre o final dos personagens em Ruptura. A série é profundamente enraizada no simbolismo, com uma narrativa repleta de alusões religiosas, históricas e literárias que sugerem sim significados ocultos por trás de cada acontecimento. Entre elas, as alusões à mitologia grega desempenham um papel significativo repetidamente, sutilmente, pronunciando os destinos e ressaltando as tragédias dos seus personagens principais. Ruptura tem essa dualidade, na divisão entre interno e externo, que representa essa linha tênue entre realidade e ilusão, e seu uso de arquétipos mitológicos pode não ser apenas temático, mas profético. Os mitos invocados em Ruptura pintam um quadro de desgraça, aprisionamento e tentativas trágicas de fuga. A conexão de Gemma com o mito de Perséfone sugere um destino cíclico ligado a forças além do seu controle. A jornada do Mark, em parte, espelha a jornada do Teseu, navegando pelos corredores labirínticos da Lumon em busca da verdade. E talvez o mais devastador de tudo é o que tem ecos de Orfeu e Eurídice, que sugerem um resultado ruim para a busca do nosso Mark para se reunir com sua esposa. Esses paralelos, quando examinados de perto, indicam que Ruptura pode já ter colocado simplesmente os seus personagens em caminhos que eles não têm como escapar. Primeira, é da Gemma e o paralelo de Perséfone. Em Tikai Bardo, o episódio 7, mostrou um pouco da vida do Mark e da Gemma antes da separação deles. Cor e calor preencheram essas memórias, com a Gemma mostrando seu amor por plantas e jardins. A sua casa era cheia de vida, banhada pela luz do sol. Mas na linha do tempo atual da série, o inverno ele é supremo. A neve cobre o chão em todas as cenas externas, a atmosfera é fria e árida. Esse é um reflexo direto do mito de Perséfone, a deusa que foi sequestrada por Hades e levada para o submundo, fazendo com que a sua mãe, Deméter, mergulhasse o mundo em um inverno sem fim em luto pela sua filha. A conexão é mais profunda quando se considera as implicações da separação. Assim como Perséfone está fadada a passar parte da sua vida no submundo e também parte acima, Gemma existe em estados separados, na memória versus o presente para o Mark. Ela existe um como a esposa amorosa do Mark e outro como a senhorita Casey. Na realidade, ela existe em muitas personalidades, tendo sido separada várias vezes. Ela tem múltiplos eus, assim como Perséfone comeu várias sementes de romã, condenando ela a permanecer no submundo por pelo menos metade da sua vida. A separação central ela ainda permanece. O mundo com ela, nele teve simplesmente um momento cheio de calor, enquanto agora ela não pode mais ser aquela pessoa, em vez disso, está presa em um subterrâneo estéril e frio. Essa existência dividida reflete a mudança ditada pela presença de Perséfone em ambos os mundos. Mas a questão permanece, Ela tem uma figura de Deméter lutando para trazer ela de volta. Mark é quem está tentando recuperar ela, Mas pode ser, por exemplo, a Devon, que vai acabar desempenhando o papel maternal de restaurar a Gemma, ou pelo menos tentar. O episódio 9, da primeira temporada, simplesmente fortalece esse paralelo quando a senhorita Casey é enviada de volta para o andar de testes, um destino que parece um final, especialmente quando nós vimos a realidade do andar de testes recentemente. Se o andar de testes representa o submundo, então a Gemma pode já estar permanentemente perdida, e a busca do Mark por ela pode estar condenada simplesmente desde o início, Isso também levanta a questão se a consciência da Gemma pode ser totalmente restaurada, ou se ela, como a própria Perséfone, está destinada a ser dividida para sempre entre dois mundos, nunca pertencendo verdadeiramente a nenhum deles. Tem também a possibilidade de que o ciclo simplesmente seja irreversível. Perséfone nunca escapa completamente do submundo, destinada a retornar para lá para sempre. Se a série permanecer fiel a essa estrutura mitológica, a Gemma pode nunca ser verdadeiramente libertada. Em vez disso, ela pode permanecer presa em um loop eterno entre seus eus, nunca pertencendo totalmente a nenhum dos mundos. Se outras teorias derem certo, e seus eus cortados forem reembalados e revendidos para outros para forçar a viver os traumas da vida, então ela vai existir parcialmente no mundo acima novamente da maneira mais cruel. E as tentativas do Mark de resgatar ela podem, no final, servir apenas para reforçar o destino inevitável, para sempre cortada, para sempre perdida. A segunda é sobre o interno do Mark e o labirinto do Minotauro. A partir do momento em que Ruptura apresenta o andar cortado, fica claro que seus corredores tortuosos e infinitos, são projetados ali para desorientar e prender quem está ali.
Isso lembra diretamente o mito do labirinto do Minotauro, um labirinto tão complexo que aqueles que entravam nunca encontravam a saída. Na mitologia grega, o rei Minos ordenou a construção desse labirinto para conter o monstruoso Minotauro, uma criatura que se alimentava de sacrifícios humanos enviados às suas profundezas ano após ano. O Teseu, um herói determinado a acabar com o ciclo, se aventurou no labirinto com a ajuda do fio condutor de Ariadne e matou a besta, conseguindo sair. A jornada do mar que está na Lumon tem semelhanças com o mito de Teseu. Ele é, de muitas maneiras, um herói involuntariamente jogado no labirinto, forçado a encontrar seu caminho através de um sistema construído para impedir. Os funcionários cortados são sacrificados à fome insaciável da Lumon por controle corporativo, muito parecido com as vítimas do Minotauro. A questão é, se o Mark vai ser aquele que vai quebrar esse ciclo, ou se, como tantos antes dele, ele vai ficar perdido no labirinto para sempre. O episódio 5 da primeira temporada destaca essa natureza de labirinto da Lumon. O Irving, o Dylan e a Hayley tentam explorar o andar cortado apenas para se perderem nos corredores. O mapa de corredores em constante mudança também reflete o labirinto mitológico, deixando forte a ideia de que não pode simplesmente existir uma fuga real para aqueles presos lá dentro. Um elemento crítico do mito de Teseu é o fio condutor, que permitiu refazer seus passos e escapar. Se a ruptura seguir essa estrutura, então Mark deve encontrar sua própria linha metafórica, algo que o leve à verdade e a uma saída. Isso pode assumir a forma de uma pessoa, talvez a Hayley, talvez o Dylan, ou de alguma forma até mesmo o Irving, uma revelação sobre o verdadeiro propósito da Lumon. Mas também pode significar que, como Ariadne, alguém deve ser deixado para trás. E se o Mark seguir o mito muito de perto, ele pode sair da Lumon livre, mas ao custo da prisão de outro. A série tem sutilmente insinuado um destino sombrio para Hayley, e insinuado que o destino dela está ligado ao de Gemma, seja por meio da fusão das semelhanças dela e da Gemma no elevador de teste, nos créditos da segunda temporada, ou usando suas semelhanças, ou o próprio pai da Helena aparentemente indiferente a ela. Um destino mais sombrio parece simplesmente aguardar ambas as personagens. Até mesmo o Minotauro em si é um conceito cortado e tem ecos da tradição do Kiriga. No mito grego, o rei Minos, deveria sacrificar um touro branco para Poseidon. Em vez disso, em sua ganância, ele ficou com um touro e sacrificou outro. Por causa disso, Poseidon amaldiçoou sua esposa a se apaixonar pelo touro, levando ao nascimento do Minotauro, uma criatura meio homem, meio touro, representando perfeitamente duas vidas em uma. A própria arrogância dos Igans os levou a dar à luz a seus próprios seres duplos amaldiçoados por meio de funcionários cortados e forçou eles a manter todos escondidos com segurança dentro do labirinto da Lumon. Além disso, as cabras ainda inexplicáveis, e as pinturas retratando uma cabra como um híbrido quase humano parecem também símbolos do mito do Minotauro. A terceira é sobre a tragédia de Orfeu e Eurídice e o paralelo com o mundo corporativo. Poucos mitos são tão tristes quanto o de Orfeu e Eurídice. Orfeu, um músico de grande habilidade, perdeu sua esposa Eurídice para o submundo. Em sua dor, ele se aventura no Hades e encanta os deuses com sua música, persuadindo eles a deixar trazer ela de volta ao mundo dos vivos. Só que tem uma condição. Ele não deve olhar para ela até que tenham saído completamente do submundo. Num último momento, a dúvida domina ele, e ele se vira, vendo ela, então perdendo a Eurídice para sempre. A história do Mark lembra um pouco esse mito, A sua decisão de passar pela separação nasceu da tristeza, um ato de esquecimento auto-infligido para amenizar a dor de perder a Gemma. Mas quando o seu interno começa a descobrir a verdade, ele, sem saber, embarca em uma jornada semelhante à do Orfeu, se aventurando ali nas profundezas do mundo da Lumon para resgatar o seu amor perdido. O problema é que os mitos nem sempre têm finais felizes, O episódio 7 da primeira temporada, ele prepara o cenário para esse potencial fracasso do Mark. Enquanto o interno do Mark navega pelo submundo da Lumon, o momento em que ele se reconecta com Gemma, embora como a senhorita Casey, pode ser o seu olhar metafórico para o passado, e desfazendo tudo. No final da primeira temporada, ele ver a foto lá da Gemma, e chorar com a percepção de que ela está viva, pode ter selado esse destino. Se a ruptura realmente espelha o mito de Orfeu, então a tentativa do Mark de salvar ela já está condenada. O seu desejo de se reunir com a Gemma pode ser o que garante que ele vai perder ela para sempre. Ruptura, é tão envolvente graças à sua habilidade de juntar religião, história e literatura
e mitos na sua narrativa, sem deixar eles assim muito evidentes. A série não faz referência apenas à mitologia grega, né? Ele simplesmente integra essas histórias como projetos para os destinos dos seus personagens. Se os padrões se mantiverem, então as tragédias de Perséfone, Teseu e Orfeu não são apenas avisos, e sim são inevitáveis. A Ruptura pode já ter dito pra gente exatamente qual é o destino dos seus personagens. A pergunta final seria se eles conseguiriam simplesmente mudar isso. Então, galera, o que acharam sobre essas comparações todas? A gente sabe que a Ruptura tem muitos e muitos elementos colocados ali como símbolos. Acham que realmente faz sentido, não faz sentido? Coloca nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!